E aí vale muito essa iniciativa de Tarcísio de Freitas de sair na frente, porque ele consegue desenhar ali quais são os interesses do Estado de São Paulo, da indústria do Estado de São Paulo, e negociar isso diretamente com o governo americano. Qual é o risco? É o governo federal brasileiro atrapalhar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizou uma jogada estratégica no tabuleiro geopolítico ao se reunir de forma reservada com Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e principal representante de Donald Trump em solo brasileiro. Olá, pessoal. It's my first time here in São Paulo and I've had an incredible welcome. Esse encontro aconteceu sem o conhecimento do governo brasileiro e colocou o governador de São Paulo no centro de uma tempestade política. As críticas não vieram apenas da oposição, mas também de alguns aliados, que enxergaram na ação um movimento ousado demais para o momento delicado que o país vive. A base de apoio do atual presidente brasileiro reagiu imediatamente com o deputado federal Guilherme Boulos, que chegou a protocolar um requerimento para convocar o diplomata norte-americano a prestar esclarecimentos sobre a conversa com Tarcísio. O convite foi apresentado pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Guilherme Boulos quer ouvir o encarregado de serviços da Embaixada Americana no Brasil sobre o encontro com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, na última semana. A iniciativa do governador de São Paulo de estreitar laços com o governo de Donald Trump, aliada à recente visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a proximidade com uma turma inteira de oficiais generais recém-promovidos, gerou apreensão e preocupação no atual governo brasileiro, que vê em Tarcísio um aliado do governo Trump no Brasil. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. Tarcísio de Freitas tem se mostrado um estrategista nato no tabuleiro geopolítico brasileiro. Dias após se reunir com o principal representante dos Estados Unidos no Brasil, Tarcísio se reuniu com uma turma inteira de oficiais generais do Exército em Brasília. Logo depois da visita aos generais, Tarcísio se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda se encontra em prisão domiciliar. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência em Brasília. O político chegou por volta das 2h22 desta quinta-feira e não falou com a imprensa. A sequência de eventos levantou suspeitas e teorias sobre articulações de bastidores, que poderiam mudar os rumos da política nacional, principalmente no campo econômico. Essa aproximação com o governo de Donald Trump ocorre em um momento sensível, onde a imposição do tarifaço norte-americano ao Brasil afetou diretamente o comércio entre os dois países. O estado de São Paulo, que responde por 1/3 das exportações brasileiras aos Estados Unidos, foi o estado mais atingido. Tarcísio declarou que discutiu com o encarregado de negócios norte-americano os impactos das tarifas sobre a indústria e o agronegócio brasileiro. O Brasil não está indo bem, a gente tem um problema fiscal aí relevante, então acho que cabe a ele falar menos e trabalhar mais. Segundo, o tarifaço é deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. Empresários brasileiros têm decidido pressionar os governadores por uma resposta rápida, já que veem prejuízos crescentes e pouca ação e disposição do governo federal em negociar com Donald Trump. A postura do presidente brasileiro, ao se aproximar de países como China, Rússia e Irã, intensifica a tensão com os Estados Unidos. Essa política externa adotada pelo atual presidente brasileiro cria um cenário em que governadores como Tarcísio de Freitas passam a agir por conta própria para proteger os interesses de seus estados.
Em tempos de incerteza como a que estamos vivendo, é fundamental estar preparado para qualquer desafio. O smartwatch militar HT29 com lanterna é projetado para quem exige resistência e funcionalidade. Com mostrador digital de alta resolução, ele exibe muito mais que hora e data. Esse smartwatch militar conta também com contagem de passos e calorias, bússola, conexão total à internet e até recebimento de mensagens do WhatsApp. Construído em metal robusto, esse smartwatch é ideal para enfrentar os desafios do dia a dia. Clicando no link da descrição ou do comentário fixado, você garante o smartwatch militar com um desconto incrível, exclusivo para os inscritos do Vida no Quartel. A formação de Tarcísio na Academia Militar das Agulhas Negras o levou a galgar o posto de capitão da Arma de Engenharia, sendo complementada pela graduação em Engenharia Civil no prestigiado Instituto Militar de Engenharia, o que lhe proporcionou uma visão estratégica diferenciada. Sua conexão com os 16 generais recém-promovidos, oriundos da sua própria turma da AMAN, reforça ainda mais sua capacidade de articulação. O capital político-militar acumulado por Tarcísio ganhou ainda mais relevância diante do enfraquecimento institucional das Forças Armadas no atual governo, marcado por cortes mais severos nos investimentos em defesa. A situação chegou ao ponto de as próprias Forças Armadas alertarem que podem ficar sem combustíveis para caças, navios e blindados. Falando em viagem, vou contar um babado aqui que saiu na Mônica Bergamo há pouco, dizendo que os aviões da FAB ficaram sem combustível. Enquanto isso, o cenário geopolítico no Brasil muda em ritmo acelerado, deixando a sensação de um turbilhão de acontecimentos. Pela primeira vez na história, oficiais generais serão enviados de forma permanente para viver na China. A empresa norte-americana Boeing venceu disputas judiciais contra a Embraer em território brasileiro. E o regime autoritário de Nicolás Maduro na Venezuela continua a oprimir seu povo, sem receber qualquer crítica pública do governo brasileiro, que, em contrapartida, prefere condenar Israel e Ucrânia por defenderem seus territórios. Com todos estes acontecimentos, parece que vivemos um século, mas tudo isso ocorreu nos últimos 2 anos. O presidente brasileiro chegou a sugerir uma moeda internacional para substituir o dólar, sendo esta sugestão vista pela Casa Branca como provocação direta aos Estados Unidos. O alinhamento de Tarcísio com uma turma inteira de generais, as conversas recentes com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a proximidade com o governo Trump indicam que o governador de São Paulo não pretende esperar pelo presidente brasileiro para salvar a economia do seu estado. Com perdas bilionárias em setores-chave da economia brasileira, esperar a iniciativa do atual presidente do Brasil pode ser fatal para a economia do país como um todo. A relação entre São Paulo e os Estados Unidos é antiga, mas raramente um governador se envolveu tão diretamente em negociações de alto nível. Se essa estratégia vai render frutos ou gerar conflitos maiores, só o tempo vai dizer. O certo é que Tarcísio não está disposto a esperar passivamente, enquanto o cenário econômico do Brasil se complica. Queremos saber o que você faria se fosse o governador de um estado responsável por 1/3 do PIB brasileiro. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de acessar o site oficial do Vida no Quartel. O link para o smartwatch militar HT29 estará na descrição e no comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!